Módulo 39. Europa, quadro humano. A Europa é um continente muito urbanizado. 74% da população vive em cidades. No entanto, desde a Segunda Guerra Mundial, as taxas de natalidade mantêm-se constantes, resultando um baixíssimo crescimento ou em redução populacional. Países tradicionalmente natalistas, como a Itália, Holanda e Portugal, passaram a apresentar médias de natalidade inferiores a um filho por casal, reduzindo intensamente seu crescimento populacional. Em relação à natalidade europeia, vale ressaltar que é incumbência dos órgãos governamentais estar fazendo esse controle de natalidade. Eles fazem esse controle de natalidade porque eles querem ter em mãos todas as políticas públicas voltadas ao bem-estar social da população. Diante disso, o que aconteceu? A redução da taxa de natalidade foi imensa dentro da Europa. E isso fez com que gerasse uma preocupação nos governos. Até por conta que o imigrante hoje lá se faz presente fazendo o serviço do europeu. Por conta desse controle de natalidade exacerbado, a população hoje já é uma população idosa. Então, necessário se faz a presença do imigrante. E diante disso aí vai ocorrer o quê? A xenofobia. O que é xenofobia? A aversão a estrangeiros. Bom, hoje o governo europeu, ele tem políticas voltadas para a natalidade. Ele tenta, de alguma maneira, tentar controlar incentivar esse controle que foi bastante radical. Bom, as correntes migratórias dentro do continente europeu. A Europa sempre foi um continente considerado aí como a continente de maior movimentação de correntes migratórias. Ou seja, foi o continente que mais recebeu imigrantes. Por conta de que as pessoas que migraram para o continente europeu, eles imaginaram, né, que os países europeus passavam por um crescimento econômico, que eles teriam qualidade de vida melhor. Diante disso aí, eles acreditavam no emprego, né, numa geração de emprego oferecida a esses imigrantes. Diante disso aí, o que aconteceu com a população europeia? A população europeia passou a disputar os empregos com o imigrante. Aí, a xenofobia aumentou. Aí, essa aversão a esses imigrantes ficou descontrolada, tá? Por conta que, além dos cidadãos europeus quererem, né, fazerem parte desse movimento xenófobo aí, né, ainda existem os grupos radicais dentro da Europa, chamados aí de grupos radicais de extrema direita, como os neonazistas alemães e outros aí, que atacam os imigrantes, gerando confrontos dentro da Europa. Bom, temos que ressaltar, tá, que as rotas da imigração em 2017, por onde aconteceram, né? Pela Turquia, pela Grécia, pela Itália e pela Espanha. Bom, o perfil demográfico
do continente europeu. O perfil demográfico do continente europeu se reflete na pirâmide etária, que deixa evidente elevada queda de natalidade e pelo aumento da expectativa de vida. Isso faz com que a base seja estreita, o corpo côncavo, ora abrindo, ora fechando, e o ápice começa a ficar um pouco mais largo. Em relação ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, os 3 indicadores do IDH são a saúde, a educação e a renda per capita. Olha o que acontece com o continente europeu. Dados de 2019. Por que de 2019? A contagem da população, ela só ocorre de 10 em 10 anos. Esse ano teríamos censo. Por conta da pandemia, não teremos censo esse ano, certo? Então, segundo o ranking aí de 2019, entre os 20 primeiros países, 13 são países europeus com melhores IDH, tá? Veja bem vocês, 13. O IDH, ele se classifica em muito alto, alto, médio e baixo. Os países europeus, eles são classificados como muito alto e alto. Olha só, todos os países europeus, tá? Temos que ressaltar ainda sobre o continente europeu os grupos linguísticos que se encontram presentes dentro da Europa, que são os latinos. Quem são os latinos? São grupos que habitam a Europa mediterrânea, principalmente italianos, franceses, espanhóis, portugueses. Ao norte, os valões da Bélgica. A leste, os romenos e os moldavos. Nesse grupo encontra-se as minorias incluídas nos países, como é o caso dos provinciais da França e dos catalães, galegos, andaluzos na Espanha. Também temos os germânicos e os eslavos. Vale ressaltar que em relação a esses grupos linguísticos aí, tá? Por mais de 2000 anos, houve uma diversidade aí de grupos etnolinguísticos, tá? Migrando, se misturando e dando origem aí a diferentes grupos etnolinguísticos, certo? Então, vocês verão que além dos latinos, germânicos, eslavos, né? Ainda tem outros aí, os itálicos, grego, armênio e outros.